Por que temos tanta dificuldade de entender o digital, parte 2? Vamos pegar a frase para começar o artigo da nossa querida filósofa Ayn Rand, que diz: o ser humano é a única espécie vivente que tem que perceber a realidade. Os bimodais têm feito um esforço para entender a profunda macrocrise paradigmática que as ciências sociais estão vivendo depois da chegada da revolução midiática civilizacional digital, que a gente resolveu chamar de RMCD. Muita gente, quando fala de ciências sociais, pensa em sociologia e política, filosofia, mas ciências sociais é o estudo dos fenômenos humanos, que vai incluir administração, comunicação, política, negócios, direito, educação, ciência da informação, do conhecimento, Uma macrocrise paradigmática de uma determinada ciência foi definida pelo nosso querido Thomas Kuhn como uma anomalia, momento em que as teorias de plantão não conseguem nem prever nem explicar o que está acontecendo. O objetivo desse artigo é falar mais uma vez e detalhar outro aspecto da macrocrise paradigmática das ciências sociais, fundamental para o pessoal que está na administração e nos negócios. Temos desenvolvido aqui na Bimodais, como toda escola de pensamento deveria fazer, uma metodologia de reflexão. E uma das coisas que a gente vai perceber, né, é uma falsa dicotomia entre o que as pessoas chamam de teoria e prática. Eu não gosto do termo prática, eu prefiro o termo operacional. Então, entre teoria e operacional, as pessoas acreditam que é uma dicotomia. Não é, é um processo sinérgico e não dicotômico. A teoria precede o operacional e o operacional reforça ou não a teoria que foi desenvolvida. Ao longo do tempo, quando a gente foi aprofundando para fugir dessa falsa dicotomia, nós criamos aqui na Bimodais uma escala conceitual. A escala conceitual é um edifício do pensamento. Criamos um edifício do pensamento no qual há diferentes e necessários níveis de conceituação para que possamos analisar qualquer desconforto e, a partir do desconforto, qualquer fenômeno. No artigo a gente dá uma atualizada nessa tabela, nesse edifício do pensamento, em forma de tabela, em que a gente tem filosofia, teoria, metodologia, operacional e desconforto do cliente. Conforme o fenômeno que a gente está trabalhando, a gente vai subir de baixo para cima ou de cima para baixo. O que significa isso? Um fenômeno inusitado, como uma revolução midiática civilizacional, exige que você faça uma revisão de paradigmas. Então você começa do alto e vem descendo. Quando a gente tem um fenômeno conhecido, aí você não precisa, você vem de baixo, e aí num determinado momento você pode perceber que tem um problema metodológico, e aí ele se resolve aquele desconforto. E às vezes você tem que ir subindo mais um pouco. Então, quanto mais inusitado é o fenômeno, mais você tem que modificar a subida, né? Você tem que ir de cima para baixo ou de baixo para cima, que é o que a gente chama de método indutivo, de baixo para cima, dos fatos para os paradigmas, ou o método dedutivo, dos paradigmas para os fatos. Então, o que fica? Fica que determinadas revisões filosóficas têm que ser feitas quando nós temos fenômenos inusitados. E aí nós vamos entrar no tema principal do artigo. O que acontece? Quando a gente vai trabalhar nessas revisões filosóficas, nós temos duas opções fundamentais e os bimodais optaram por uma. Quais são? Eu coloquei aqui os animallogistas e os animalfóbicos. O que quer dizer isso, né? Pô, o animal logista é aquela pessoa, e a Ayn Rand é o exemplo melhor que a gente tem, né, em relação a isso, é a comparação o tempo todo com as outras espécies, em que você compara e vê, para analisar as diferenças,
e as similaridades. Existem similaridades? Existe. Por exemplo, todos precisamos comer todos os dias, né? Ou a maior parte dos animais precisa comer em algum momento, regularmente. E a partir daí você tem um problema que você tem que resolver. Então aí você vai colocando um pé no chão, evitando as viagens que as pessoas fazem em relação ao ser humano, como se ele pudesse tudo, como se ele fosse onipotente, quando na verdade ele tem que ser um ser potente, porém com as suas limitações. Do outro lado você tem os animalfóbicos, ou antropocentristas, que é o termo mais comum, mas eu fiz aqui o animalfóbico. Esse animalfóbico é aquela pessoa que não compara com as outras espécies. O que eu quero chamar a atenção é esse tema, a análise da revolução midiática civilizacional digital. Quando a gente sobe lá para cima, no edifício da filosofia, necessariamente e obrigatoriamente, os conceituadores têm que passar da animalfobia para a animalogia. Nós temos que comparar a nossa espécie com as outras que, por exemplo, não fazem mudanças no modelo de comunicação e nós fazemos. Nós aumentamos a população e as outras espécies não conseguem aumentar. Porque a gente faz mudanças administrativas na sobrevivência, as outras espécies não fazem. Então, essa comparação é fundamental para entender o atual momento. E aí eu faço aqui, coloco mais uma tabela em que eu comparo a animalfobia, ou antropocentrismo, com a animalogia, que é o que a gente tem trabalhado. E aí eu desenvolvo mais uma tabela, são 3 tabelas nesse artigo, a animalogia bimodal, em que eu mostro as diferenças que a gente conseguiu achar entre as outras espécies e a nossa espécie, quando a gente, aí a gente consegue explicar com mais clareza o digital. E aí por isso que a gente fala muito de lobo, fala muito de formiga, porque a gente está trabalhando com a animalogia, né? A narrativa bimodal adota o caminho da animalogia por uma questão de necessidade. Se não entrar na animalogia, não vai entender o digital. Essa é a mensagem. Esse artigo tem 3 tabelas e eu sugiro que você não só escute esse áudio, mas entre também no link e dê uma olhada na tabela, nas comparações, que eu acho que vai ser bem interessante para vocês. Ok? O que vocês dizem? Gostaria de dizer que esse artigo colaboraram os seguintes bimodais: Flecha Ribeiro, Lawrence Schunk, Leonardo Almeida, Rodrigo Palhano e a minha querida Fernanda Pompeu. Bom, pessoal, vocês devem estar, em função dos nossos artigos, percebendo a qualidade da nossa narrativa. Nós somos uma escola, a melhor escola de futurismo do Brasil. Nós temos aí uma tradição de 70 anos de estudo sobre revoluções de mídia, que começa no Canadá, e nós pegamos essa onda e estamos surfando nela, e eu te convido para participar da escola. A escola é um processo muito interessante, que os alunos entram, fazem a formação e continuam na escola, renovando a cada 6 meses, né, o seu contrato, para que a gente possa ir desenvolvendo juntos aqui uma série de ideias, de conceitos, de pensamentos e reflexões para ajudar as pessoas a entender melhor o digital, ajudar pessoas profissionais e organizações a entender o digital. A gente considera que nós somos a pílula vermelha de Matrix e você pode tomar essa pílula e ficar dentro da nave Nabucodonosor para evitar a volta. O que você me diz? Se você acha bacana, me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Depois eu quero ser bimodal, quero participar da escola, quero entrar e ficar na nave, fora de Matrix. É isso. O que vocês dizem?